Nossos irmãos católicos, eles são criados na doutrina deles, assim como os nossos irmãos evangélicos. Alguns espíritos mais libertos conseguem ver muito mais além do que aquilo que foi colocado à frente deles. Nós, seres humanos, nós temos visões periféricas, não é? Mas muitas vezes nós somos incapazes de olhar para o lado. A gente está olhando sempre, sempre, sempre para frente. A gente não consegue olhar para trás. E muitas vezes nessa criação doutrinária que nós temos, nessa religião que impõe o medo, na religião que impõe a escravização de espíritos, a escravização de corpos, eu não estou falando especificamente da religião católica, mas desse conjunto religião que existe, não é? Desse conjunto religião que tenta escravizar espíritos, corações e pessoas, corpos. Porque no momento que você passa a impor como as pessoas vão viver, é uma escravização, não é? Mas esses nossos irmãos, eles propagam muitas vezes isso, não por maldade, é porque é isso que eles aprendem, né? Ao dia a dia, ao longo da caminhada. E quando eles dizem isso, falsas doutrinas, e quando eles dizem isso para alertar muitas vezes as outras pessoas, eles tentam fazer isso numa questão de bondade, porque eles acham incrivelmente que essas outras ideologias, essas outras doutrinas que fogem à crença deles, que se libertaram das amarras e que publicam uma liberdade de crença, eles acham que estão ali para alertar. Então, Chico dizia que a doutrina espírita é perfeita. Quem não são perfeitos são os espíritas, nós espíritas, não é? Então, o catolicismo evangélico não é o problema, a religião nunca foi o problema. O que eles propagam ali é sempre o amor, é sempre a caridade, a fé, o perdão. Nós temos tudo isso em ideal comuns com eles. São pessoas, né? Ali o mal é as pessoas, o espírito que está ali muitas vezes à frente, o espírito que está comandando, o espírito que está ali do lado, assim como nos centros espíritas, nas outras ideologias e doutrinas. Então o problema não está na religião. Eu digo que eu nunca saí de uma religião, eu trago tudo isso do catolicismo, do evangélico, eu trago coisas muito boas que formataram o meu espírito também dentro da doutrina espírita e que me fazem ser um pouco diferente, talvez, de outros médios, talvez dos meus irmãos, e que muitos também não entendem. Falsa doutrina. Eles usam essa palavra apenas para tentar te dizer que muitas vezes você pode estar sendo enganado. É isso que eu digo. Eles não usam por maldade, eles usam para tentar te proteger muitas vezes, tá? Eu não encaro nunca, nunca como uma maldade. Eu não encaro nunca, nunca, nunca como algo que tenta prejudicar. Na realidade são irmãos, ainda que não entenderam. Irmãos, não a religião, não a doutrina. Mas são irmãos que ainda não entenderam que nós somos muito mais do que aquilo que nós acreditamos. Nós somos espíritos formados e formadores, capazes de mudar, capazes de nos melhorar, capazes de caminhar. Então o problema nunca serão as religiões, nem as doutrinas, sempre são as pessoas, os espíritos que estão ali, né? Muitas vezes agenciando. Mas graças a Deus, a gente tem mudado muito, muito, muito. Nós temos mudado ao longo da vida. Nós temos mudado ao longo da nossa caminhada, não é? Você vê o Papa Francisco falando tão amorosamente sobre assuntos que em outras épocas eram tabus enormes para a Igreja Católica. Você vê os pastores, né, falando sobre assuntos que eram tabus para a religião evangélica, não é? Então, olhe, você vê espíritas, novos formadores, né? Você vê novos espíritas que vêm, facilitadores, vem com um novo programa, uma nova formatação. Você vê aí Johnny, Eduardo Gibelli, o pessoal do Letra Espírita, o pessoal de tantos outros canais, né? Que tem. Então você vê que as coisas tendem a mudar, né? Nós estamos mudando muito mesmo. Então eu costumo dizer, eu não costumo me padronizar, e é por isso algumas críticas. Eu não costumo ter dogmas absolutos. Na minha cabeça não existe. O único dogma pertence a Deus, né? Então todas as outras religiões, todas as doutrinas, inclusive a que eu sou adepta, que é a doutrina espírita, ela vem para nos melhorar, ela vem para tirar de nós o nosso melhor. Mas se você precisar de uma religião, de uma doutrina para ser alguém bom, então você não é um espírito que está procurando evolução. Você é alguém que está sendo adestrado.
Nunca se permita ser adestrado. O espírito é livre, livre para viver, livre para executar a sua forma. Meu meio de comunicação com Deus, minha relação com Deus é própria minha. A sua também é própria sua. A sua relação com Deus é diferente da minha. Então se permitam ter essa relação com Deus diferenciada, fora das regras muitas vezes impostas, fora das amarras, fora daquele armário, fora daquela carapuça ali. Se permita isso, se permita. Então, Deus é seu amigo, Deus é seu amigo. Jesus é seu amigo e se permita, tá bom? A Bíblia vem dizendo que com o passar do tempo, né, com o endurecimento do coração, o amor esfriou, né? O amor esfriou muito, muito nos corações das pessoas. Mas a gente vê muito esse método de esfriar o amor, porque a gente sempre vê muito mesmo as coisas ruins. Existem muitas coisas boas acontecendo no mundo, muitas relações boas sendo travadas, sendo iniciadas. E com o aprendizado que nós temos, com o aprendizado que nós estamos assim vivenciando, buscando, logo, logo todas as famílias serão diferenciadas, logo, logo todas as famílias terão uma nova formatação também, né? Faz parte desse procedimento da transição planetária para um mundo de regeneração. Mas olha, é o que eu digo para vocês, só morre quem é esquecido. O contrário do amor não é o ódio é um sentimento. O contrário do amor é a indiferença. E nós fazemos isso com pessoas que estão encarnadas. Nós somos capazes de matar pessoas porque nós, em alguma maneira, nos decepcionamos ou que não fez algo que nós não gostamos. Então nós somos capazes, né, de matar essas pessoas em vida. E essas sim estão mortas, não é? Não aquelas que desencarnaram, que partiram para a pátria espiritual. O que eu posso te dizer é que são espíritos muito duros. Espíritos que endureceram muitas vezes com os sofrimentos, muitas vezes com as expiações e que não sabem muitas vezes dar o próximo passo para a saída disso. É necessário muitas vezes perdoar aqueles que nunca irão te pedir perdão. Tem pessoas que nunca vão conseguir te pedir perdão e ainda assim é necessário se perdoar. E ainda assim é necessário se seguir. Essa manutenção que nós temos, todas as religiões, todas as doutrinas, o amor de Deus prega sempre o consenso das famílias, prega sempre que a família continue firme, forte, mas nós também temos que ver o momento de se encerrar aquele ciclo, porque o que nós pregamos é o amor, é o respeito. Nós não podemos pregar a automutilação, quando um está fazendo muito mais mal ao outro do que bem, quando um não segue de mão dada com os outros. Então nós precisamos pregar, libertar esses espíritos disso também. E nós temos muitos meios materiais e espirituais.